A aplicação do glifosfato é amplamente difundida, logo é importante seguir a recomendação corretamente. Para cada hectare, deve-se aplicar 200 litros de calda. Nesses 200 litros, diluímos 4 litros de herbicida. Sabendo que o produtor utilizará um pulverizador costal com capacidade de 20 litros para realizar a aplicação, qual a quantidade de glifosfato em mililitros, ou seja, ml, né, deve ser colocado para que esse pulverizador aí esteja com a quantidade recomendada. Bom, então primeiro eu já peço licença aos especialistas da área, né? Por conta do 200 litros de calda, dos 4 litros de herbicida aqui, tá? Não vou entrar nesses detalhes, se tá certinho, se seriam 196 litros de solvente e tudo. Porque o interesse aqui é que nós podemos aqui criar um método de como fazer a conta, né? Se a conta vai ficar mais complicada, nós podemos usar uma calculadora, mas o método a calculadora não nos entrega. Então é preciso trabalhar com isso primeiro. Algumas pessoas vão levar esse cálculo para a regra de 3. E é claro, é possível fazer com regra de 3. Não há por que não fazer também. Mas talvez seja mais simples do que isso. Repare que nós trabalhamos com o total de 200 litros, né? Para fazer aqui 20 litros apenas. Então essa comparação é da décima parte, né? Então eu tenho 200 e tenho 20. 20 é a décima parte de 200. Ora, se eu vou produzir uma outra calda aqui de 20 e é a décima parte, então eu vou precisar usar a décima parte do herbicida, né? Para manter tudo equilibrado, né? Para manter tudo dentro da recomendação, considerando que essa recomendação seja desta maneira, tá? Então, veja, aqui ó, a décima parte sai dessa ideia. Eu tenho 200 litros. Se eu dividir esses 200 de 20 em 20 litros, ora, isso aqui dá 10. Né? E não dá 10 litros, né? Porque litro com litro também cancela aqui. Não vou entrar nesse mérito de discutir isso, mas são 10 vezes, né? Ou 10 desses 20 galões aqui, né, do pulverizador, vão totalizar os 200. Essa é a ideia da divisão, né? E aí, o que que você está pensando? Você está pensando que do outro lado aqui você tem, né, 4 litros de herbicida, certo? E você precisa encontrar a décima parte disso, porque aqui a gente já tinha a décima parte, são os 20 litros. Então vai ser sempre a décima parte? Não, porque eu fiz essa divisão e ela deu 10. Poderiam ser 8 partes, 20 partes, né? Mas esse número aqui me entrega por quanto eu tenho que dividir, tá? Então é meio intuitivo isso, beleza? Tudo com base na divisão. Insisto, se você preferir uma regra de 3, vá em frente, né? Dá na mesma. Mas a questão é que esse processo que eu estou falando aqui, apesar de estar registrando ele com bastante calma, ele é muito rápido e chega a ser mental, não precisa fazer ele, né? Principalmente porque aqui nós vimos um padrão da divisão por 10. Então você tem aqui, olha, eu não coloquei a unidade de medida, mas você tem 4 litros divididos em 10 vezes. Então aqui sim eu vou ter um resultado em litros. E a divisão por 10 anda com a vírgula uma casa para a esquerda. Então nós vamos ter aqui um 0,4 litro. E é disso que nós estávamos precisando, né? Então, entendida essa parte, e se não entender, tudo bem, comenta aí, deixa pergunta, né? Vamos trocar ideia. Mas entendida essa parte, nós vamos aqui para transformação para ml. Afinal de contas, essa é uma dosagem que compensa ser verificada em ml, né? Bom, o que que nós temos? Nós temos litro. Aqui, então, como 0,4. Repare que eu estou usando a mesma tabela que eu uso para comprimentos, né? Porque os prefixos são os mesmos aqui para volume, beleza? E aí, olha, nós temos que chegar do litro em mililitro. Veja, está pouquinho longe aqui, né? Mas vamos lá, vamos pensar. O movimento vai da direita para a esquerda. E talvez de litro para mililitro você se confunda um pouco.
Mas aqui você teria, por exemplo, eu já fiz outro vídeo falando sobre isso, exatamente sobre, né, litros aqui, que eu uso um exemplo de comprimento para dar ideia para nós se nós vamos multiplicar ou se nós vamos dividir nesse sentido, tá? Isso evita memorização e confusões futuras, né? No momento você está dominando o conteúdo, está sempre lembrando, mas futuramente talvez você se esqueça dessa memorização, mas não desse sentido, porque veja, daqui para cá, nós também temos aqui, por exemplo, olha, se fosse distância, nós teríamos aqui o quilômetro e o metro. E aqui, por exemplo, do metro para o centímetro, né? Então, o mesmo movimento, olha, da direita para a esquerda. E aqui fica fácil de você ver, por exemplo, que 1 quilômetro você escreveria como 1000 metros, né? E aí, você percebe que esse número aumenta de 1 para 1000. Se ele aumenta, a nossa tática é multiplicar. Ora, isso vai continuar sendo válido aqui também, né? Do litro para o mililitro. Então, vamos multiplicar de 10 em 10, né? Multiplicou o 0,4 por 10, vírgula anda uma casa para a direita. Então, vai ficar 4. Não precisa escrever o zero da esquerda, né? 4,0 se preferir, né? E aí anda mais uma casa para a direita, olha, vai ficar 40,0, ou seja, 40,0, né? E aí mais uma casa vai ficar 400 ou 400,0, tanto faz. Eu não vou escrever o vírgula zero aqui, porque não é muito comum, estava escrevendo para frisar esse lance aí da vírgula, entre aspas, andar, né? Então nós temos 400 mililitros. É claro que aqui, para quem tem um pouquinho de prática na área, né, já consegue fazer a transformação mentalmente. 0,4 litros é 400 mililitros. Mas é importante saber a técnica, porque de repente você está com algo que você não consegue tão facilmente assim fazer o cálculo. Aí vai precisar de uma calculadora, mas você precisa indicar para a calculadora que cálculo fazer, tá bom? Então tá aqui a dosagem recomendada para o pulverizador costal em mililitros, em ml, é de 400.